a gente vai falar aqui sobre nosso lado B, que vai ser construção de identidade estratégica com canvas de propósito, visão, valores, comportamentos, tá bom? E avaliação de resultados, indicadores de inovação. Gente, vou lançar um desafio para vocês. Vocês lembram do desenho da She-Ra? Vocês lembram que tinha o geninho? Que ficava escondido, que a gente ficava tendo que procurar ele? Vocês lembram disso? Sim. Então, na minha apresentação, em um dos meus slides, tem o geninho escondido. Meu desafio está lançado. Vocês vão ter que achar. E tá difícil, não tá fácil, não. Já vou adiantar para vocês, tá? Tá difícil achar o geninho. Eu quero ver. Quem achar, já coloca aqui no chat na hora, tá? Quem achar, coloca na hora. O geninho é esse bichinho aqui, ó. Esse bichinho aqui. Ele tá escondido aí no meio dos meus slides. Vocês procuram ele aí. Então, vamos lá. Pessoal, planejamento adaptativo. Por onde começar? A gente falou pra caramba agora no nosso lado. Ah, olha, ele achou. Achou nada, rapaz. Tá lá pra frente ainda. Não, ainda não achou, não. Você achou ele aqui, ó. Aqui não vale. É em outro slide. Calma. Ó, planejamento adaptativo, né? Por onde começar? Porque muitas vezes a gente acha que já começa logo do planejamento, né? Mas, na verdade, muitas vezes o que a gente precisa é começar do porquê que a gente está fazendo o que a gente faz, né? Porque, se eu perguntar para você assim, o que você faz? Você sabe me responder na hora, né? O que você faz está na ponta da língua. Se eu te perguntar o como você faz, tranquilão também. Você vai me falar a metodologia, a técnica que você utiliza no seu dia a dia, os sistemas, o como também está tranquilo. Agora, o porquê você faz o que você faz, aí as pessoas normalmente começam a dar aquela gaguejada e falar uns jargões do tipo, porque é importante para o cidadão, umas coisas assim que não, na verdade não é o seu porquê, né? É o porquê que está escrito lá no seu edital. Então, o como você faz está tranquilo, o que você faz também está mais tranquilo, mas entender o porquê também é muito importante. Para isso, gente, no LaboraGov, antes de fazer planejamento estratégico, antes de pensar em fazer o nosso planejamento adaptativo, a gente fez primeiro um modelo de negócios. Modelo de negócio, esse aqui é completamente adaptado, tá? Para o que a gente precisava. Não se vocês procurarem modelo de negócios no Google, vocês vão achar um monte de template, um monte diferente. Esse aqui é o que a gente fez lá no Labora, e eu deixei ele disponível para vocês. É só clicar nesse link, tá? Clica nesse link para baixar ele em branco, porque vai que vocês curtem e querem usar aí também no órgão de vocês. É só clicar para baixar em PDF em branco, tá bom? Aqui no nosso modelo de negócios tem o nosso propósito, tem os nossos valores e tem diversas perguntas que a gente respondeu de forma colaborativa, o time todo junto. A gente já fez esse modelo de negócios 3 vezes, então ele nem está mais na primeira versão, essa aqui já é a terceira versão dele. A primeira a gente fez analógico mesmo, com os post-its, depois a segunda e a terceira versão a gente fez no Miro. Então, aqui a gente entende primeiro por que o que a gente faz é importante, né? Quais são os métodos que a gente utiliza, quais os problemas que a gente quer resolver, quais os benefícios das nossas entregas, qual é o escopo do nosso trabalho e muito importante, qual é o não escopo, o que a gente não faz no LaboraGov, né? Quais são os nossos riscos, o que nos atrapalha, as barreiras, quais são as nossas oportunidades, o que nos impulsiona, quais são os usuários. E aí, olha que interessante, gente. Quando a gente fez a primeira vez, o que mais deu problema foi aqui, vocês acreditam? Foi uma coisa muito simples. É por isso que eu falo para vocês, é daqui que a gente parte. Se a gente já começa do planejamento, já dos projetos, já das ideias, a gente pula uma parte muito importante, né? Quando a gente foi discutir isso aqui, a gente travou no usuário. Porque a gente falou, cara, mas será que o nosso usuário são todos os servidores? De todas as esferas, por exemplo, todos os poderes? Ou se é só servidor do Poder Executivo Federal? É só órgão do CITEC, né? Então, e empregado público, né? Então, a gente deu uma travada aqui. E isso a gente foi construindo, né? Não foi uma coisa que falou, não é isso, está escrito em pedra. A gente primeiro precisou experimentar para entender quais seriam as respostas corretas. Você sabe qual que é a diferença do correto para o certo, gente? Alguém já escutou falar nisso?
O correto a gente corrige, o correto é adaptável. O certo não, o certo é aquilo que está escrito em pedra. E não dá certo mais, né? O certo não dá certo mais. O que dá certo é o correto, é o que a gente vai adaptando, vai corrigindo ao longo do caminho. Todo esse modelo de negócios a gente vai corrigindo, até hoje a gente está corrigindo, né? Quem realiza as ações, quem são os patrocinadores, com quem contamos, quem são nossos parceiros. Então, é muito importante ter esse entendimento antes de começar um planejamento, né? Qual é o diferencial dos nossos serviços, quais são nossos indicadores, quais são as premissas do Laboragov, e como será o cenário do Laboragov daqui a 10 anos. Olha que interessante, né? Uma das respostas aqui foi não existir mais. Na verdade, fui eu que dei essa resposta. E foi proposital. Porque se a gente alcançar nosso objetivo estratégico de levar inovação para todos os servidores, a gente não precisa mais existir como laboratório de inovação, né? Então, mas foi mais uma provocação, tá? Então, para vocês entenderem de como é que por onde a gente começou, talvez seja interessante que vocês comecem por aí também. Eu mencionei para vocês o Canvas de propósito, o Canvas de visão e de valores, né? Esse aqui é o de missão. Então, esse foi construído pelo Rodrigo Narciso, né, do Conexão Inovação Pública, e a gente no Laboragov criou o nosso propósito com esse Canvas. Não sei se alguns de vocês... Raquel, você estava nessa oficina? Não? Porque eu lembro de você de algumas outras oficinas, mas foi uma oficina aberta. E tinha um monte de servidor lá. Foi uma oficina aberta que a gente criou juntos. Acho que Ida estava, não estava? Se não me engano. Quando a gente criou esse propósito, foram os servidores que escreveram, não fui eu com o time do Labora, foram os próprios servidores, e depois a gente votou no propósito que fazia mais sentido, né? Porque a gente entendeu que quem tem que dizer isso para a gente são os usuários, né? E não eu que tenho que falar para o usuário qual que é o propósito de um laboratório de inovação que é feito para eles, né? Para vocês, né? Servidores, para nós, servidores, né? Então, aqui a gente entende primeiro a contribuição e o impacto do que a gente faz, para depois criar a nossa missão. E aqui a visão, né? Como queremos ser reconhecidos pelas pessoas no ano de alguma coisa. Queremos ser reconhecidos como, e aí a gente cria aqui a nossa frase, que vai ser a nossa visão. Vou mostrar para vocês na prática como é que funciona, como é que ficou isso aqui, tá? E a declaração de comportamentos ou valores. Gente, por que valores aqui está como comportamentos? Isso é muito importante, eu aprendi isso com o Rodrigo. Não adianta a gente criar... Eu canso de ver isso. Os valores do Ministério tal são inovação, transparência, não sei o quê, não sei o quê. Só que esses valores não são colocados em prática, né? O que a gente quer é colocar o valor em prática. Então, no Labora, por exemplo, esse ano a gente incluiu um valor, que é o da diversidade, porque a gente entendeu que a gente tem colocado isso em prática muito mais a partir de agora, né, do que antes. E se tornou um valor para a gente, né? E a gente, inclusive, avalia os nossos valores, entendendo se a gente realmente está colocando os valores em prática, ou seja, transformando esses valores em comportamento, né? Com alguns exemplos aqui. Então, o que a gente quer, muitas vezes o que a gente vê é aqueles valores RUT, né? Aqueles valores maravilhosos, valor bonzinho, só que, na verdade, a organização é a Raquel, né? Não está colocando aquele valor em prática nada, né? Vocês lembram da Ruth e da Raquel, né? As irmãs gêmeas, uma boa, uma ruim? A gente tem a Raquel aqui no nosso time, e a gente, de vez em quando, nos dias que ela tá virada a pá virada, a gente fala, hoje a Raquel tá só a Ruth. Não, o contrário, né? Quando ela tá muito boazinha, a gente fala, hoje a Raquel tá só a Ruth. Então, gente, o que a gente quer é colocar os valores em prática mesmo, né? Não é a organização é a Raquel e os valores são a Ruth, que não vai adiantar nada, né? Aqui um videozinho vou passar aqui para vocês para mostrar como a gente criou nessa oficina o nosso propósito e os nossos valores do Laboragov. Isso aqui já tem olha, já passou de 2 anos aqui, já tem um tempão. Fiquem no mudo aí, tá? Para não dar eco, por favor. Vou apertar o play aqui. Quando a gente fizer a oficina presencial, vocês vão, né? Vai rolar em algum momento a oficina presencial, eu quero ver vocês lá. A Aida estava, tô falando que a Aida estava. Você lembra, Aida, que a gente fez o nosso propósito e nossos valores construídos, e o nome do Laboragov, né? A gente criou o nome, não tinha nome, né? Era só Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas. Tudo nessa oficina com os servidores, né? Lá na ENAP.
Então, é interessante que a gente comece o planejamento estratégico de uma forma colaborativa, mas nem todo o planejamento estratégico precisa ser colaborativo, tá? Isso é balela. Tá todo mundo junto o tempo todo, isso não funciona, né? Beleza, gente. E também a gente utilizou esses canvas nessa oficina de construção de identidade estratégica da DTI, no Ministério da Economia. Alguém aqui é da DTI? Tem alguém aqui? Achei que o João Luiz fosse. Não, é da sede, né? Da onde que eu te conheço? Agora eu esqueci. Ai, olha o Denner! Achou! O Denner achou o geninho. Boa! Já olha, mais de um achou. Caraca, vocês foram ninja, porque ele tá bem escondidinho, não tá? Ó, pra quem não viu ainda, ele tá aqui, ó. Dei uma escondida boa nele aqui, mas não adiantou, vocês acharam. Legal. Gente, então, essa oficina aí, o que aconteceu? Quando juntaram diversos ministérios em um só, que é o Ministério da Economia, né, se tornou um gigante, várias áreas de TI também foram unidas. E aí o pessoal ficou sem unidade. Então, o propósito aqui era criar uma unidade das áreas de TI no Ministério da Economia, quando juntou aquele monte de ministério em um ministério só. Então, eu e o Rodrigo está aqui, ó, eu sou essa aqui, já mudei tanto, né? A gente fez essa oficina lá na ESAF, na época, para construir missão, visão e valores da DTI do Ministério da Economia em 2019. Tá? Então, a gente utilizou esses canvas para criar. Depois disso é que foi construído o planejamento estratégico da área. Né? Aqui, gente, já é o pessoal do DEPEN. Então, quando a gente fez aqui no Labora uma mentoria para eles. Então, para vocês, esse aqui é um print da tela do Google Slides. O Google Slides a gente utiliza bastante para fazer oficina colaborativa, quando a gente não quer utilizar o Miro, por exemplo, porque ele também é colaborativo. Então, todo mundo que estava na oficina conseguiu entrar nesses slides e votar. Tá vendo aqui que tinha votação? Então, o pessoal escrevia aqui quais eram os comportamentos, os valores que eles achavam interessante para o DEPEN, e depois faziam a descrição desses comportamentos, desses valores, e os exemplos que reforçavam o comportamento. Aqui, ao lado, aqui vocês estão vendo que tinha vários slides, né? Eram vários grupos trabalhando juntos. E depois o pessoal votou, tá vendo? Com essas bolinhas aqui, ó. Esse aqui foi mais ou menos bem votado, esse aqui tinha mais voto, ó, tá vendo? Tá dando para ver aqui. Ele tinha mais voto. E aí, depois que o pessoal votou em quais seriam os valores, qual seria o propósito, que era mais adequado para o DEPEN, é que eles criaram a identidade estratégica deles. E aí sim eles validaram com as unidades regionais, né? Não sei se é regional ou estadual, do DEPEN. Tem um videozinho para mostrar para vocês que lá do DEPEN, e a gente ficou super orgulhoso, porque depois que a gente fez essa mentoria para eles, da identidade estratégica, eles criaram esse vídeo, validaram com as lideranças e se tornou um caso de sucesso lá para eles, né? Vou apertar o play aqui, gente. Coloquem no mudo aí. Fiquei tão feliz de ver esse vídeo deles, porque eles estavam num grande desafio de construção de unidade estratégica. Né? Identidade e unidade. A identidade cria essa unidade. Né? Alguém me perguntou aqui, ó, a Raquel, me perguntou se essa construção de valores foi síncrono ou assíncrono no Miro. Na verdade, não foi no Miro. Essa do DEPEN a gente fez no Google Slides. E aí o Júlio ou Ilka, se você. A Bela está aqui também, o Bela. Se vocês puderem colocar aqui o vídeo ensinando a mexer no Google Slides de forma colaborativa, a gente tem um videozinho ensinando, tá? Como é que mexe no Google Slides e trabalha de forma colaborativa, que foi como a gente fez esse aí. É um videozinho de, acho que é 4 minutos, 5 minutos, é bem fácil, bem facinho de usar, tá bom? E é gratuito, é uma ferramenta gratuita, tá? Então, para trabalho em grupo é bem bacana, para quem não quer utilizar o Miro, né? Nem sempre o Miro é a melhor opção. Gente, e aí a gente acabou de falar sobre identidade estratégica, que é uma etapa como se fosse antes do planejamento, apesar de que o planejamento não é linear, né? Mas é uma etapa que viria antes do planejamento estratégico. E depois? E depois do planejamento estratégico, depois que esse planejamento se torna objetivos estratégicos, metas, como é que a gente faz? Implementou, acabou? Implementou o planejamento, acabou? Gente, não. A gente precisa avaliar, né?
Se a gente pensar em resultado como entrega, a gente precisa avaliar se esse planejamento está realmente adequado à necessidade dos usuários, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente pensa em entrega de resultado e de valor. Aí, olha só, esses tempos para trás, a gente estava conversando no chat, estava eu, o Rodrigo e o Vanks Leandro conversando no chat sobre inovação. E aí a gente falou, tá, mas e como é que a gente. A inovação precisa ser algo que seja implementado, né? Porque senão é só uma ideia, né? Inovação é implementação. Também precisa ter resultado, né? Então, a ideia implementada que gerou valor, certo? Ok, porque se não gerou valor, é só uma ideia maluca, é só uma invenção, né? Não gerou valor para o usuário, não é inovação. Beleza, mas e o que significa valor? Aí o Vanks falou, para mim valor é transformação da percepção. Ele trouxe essa palavra, né? Transformar a percepção, transformar a realidade, a percepção dos usuários, transformar a experiência dos usuários. No nosso caso de servidores, nossos usuários cidadãos, né? Só que tem uma coisa, né? O Donald Norman, ele tem um livro chamado Design do Dia a Dia. Muito bom esse livro. Ele é o cara que fez o design do iPhone da Apple, tá? Então, aí você já vê, né? O cara é fera. Ele diz que um bom design, aí para quem não está familiarizado com essa palavra, design, transforma design em serviço. Pensa em serviço ao invés de design, tá? Então, um bom serviço é, na verdade, muito mais difícil de notar do que um serviço ruim. Em parte porque bons serviços atendem às nossas necessidades tão bem que se tornam invisíveis. Não é verdade, gente? É muito mais fácil você, sei lá, pegar um transporte público e sair enfiando o pé no negócio porque deu ruim, porque a experiência não foi boa. Agora, se a experiência é excelente, muitas vezes você percebe, mas às vezes ela se torna parte do seu dia a dia e você simplesmente não percebe, né? Aquela experiência positiva, é algo que se tornou parte do seu dia a dia, natural para você, né? Então, isso é muito interessante quando a gente está pensando em avaliação. Por isso que eu trouxe essa provocação para vocês. O que a gente quer avaliar é geração de valor público. Mas o que é valor? Porque cada um pensa em valor de uma forma, né? Aqui no Labora, a gente criou esse modelinho para pensar em geração de valor, tá? Em avaliação, na verdade, de resultados. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: esse resultado, ele gerou valor para o usuário? Se não gerou valor para o usuário, pergunte-se, era desejável mesmo? Era realmente desejável? Então, a primeira avaliação que você precisa fazer é se é realmente desejável pelo usuário, né? Normalmente, quando não gera valor, é porque não era desejável. Ou se não, porque a necessidade e a realidade mudou, né? A segunda pergunta, no nosso caso de servidores, galera, essa primeira pergunta aqui não basta, tá? Ela não basta. A gente está no serviço público, a gente precisa entender se o esforço compensou o impacto. O que é isso aqui? Vou dar um exemplo também, tá? Vamos supor que a gente construa uma super ponte que liga um lugar a outro e que vai resolver os problemas de transporte daquelas pessoas daquela região. Só que essa ponte, ela não é sustentável a longo prazo, ela tem uma manutenção caríssima, ela é quase que um elefante branco. Ela simplesmente utilizou muito recurso natural, né, para ser construída, teve que desmatar aquela área. Ou seja, o esforço foi muito mais alto do que o impacto, né? Então, a gente precisa avaliar isso também no governo, quando a gente está pensando em política pública, em serviço público, né? No nosso planejamento, a gente precisa priorizar não apenas o que gera valor, mas o que tem o menor esforço com o maior impacto possível, né? Inclusive por conta das restrições orçamentárias que a gente tem. Então, se o esforço não compensou o impacto, avalie, é viável tecnicamente, possível economicamente? Né? Isso também é uma avaliação que a gente precisa fazer. E se sim, se a resposta for sim, aí acabou? Falou, valeu? Não, galera, precisa iterar, né? Não sei se vocês conhecem essa palavrinha. Iteração é repetição, tá? Não é interação, não, é iteração mesmo. Repetição. Então, você precisa. Por quê?
porque a necessidade do usuário muda também, né? Dureza, gente. A necessidade do usuário muda o tempo todo. Vocês lembram desse clipe aqui? Vocês lembram? Ninguém lembra, gente. Não, ô Raquel, você não lembra, você não passou pelos anos 80, não é possível. Gente, eu lembro demais. Olha que eu sou de 88, maravilhoso esse clipe. É de 90, da década de 90 esse aí, né? Do Michael Jackson, alguém colocou aqui Black or White. Eu lembro de ver, o Júlio também falou isso, que a gente passou no final do Fantástico, e eu lembro que eu fiquei assim, chocada com esse clipe, assim. A necessidade do usuário muda igual esse clipe aí, a cara do povo, gente, muda o tempo todo. E a gente precisa estar em constante adaptação à necessidade dos usuários. Então, é dureza mesmo. O planejamento estratégico, ele precisa ser adaptável à realidade, porque a realidade muda o tempo todo, e não somente isso. Depois que a gente implementou e avalia os resultados, não é dar tchau. Simplesmente precisa avaliar se aquela solução continua aderente à realidade, né? Gente, vou mostrar um case aqui para vocês, um case do Labora de como é que a gente avalia resultado lá no Labora, tá? Esse aqui é um exemplo, tá? Foi de 2020, eu acho, né? A gente teve 288 respostas a um formulário de avaliação de serviços que a gente realizou. Vocês vão realizar essa avaliação daqui a pouco. Daqui a pouquinho vocês vão avaliar também, tá? A gente teve 288 respostas, sendo que 75% quase aqui foram de excelente, avaliaram como excelente a experiência, 21% avaliaram como boa e 3% avaliaram como regular. Ninguém avaliou como ruim, graças a Deus. Então, depois, quando a gente foi avaliar, a gente pensou, nossa, tá ótimo, hein? Poxa, 95% aqui de avaliações positivas, né? Tá maravilhoso, é só não fazer nada, né? Não. Na verdade, o que a gente quis foi entender esses dados. Tá? O dado numérico, lógico que ele é muito importante, né? Mas ele sozinho não basta. A gente precisa entender a realidade, a história das pessoas, o porquê, essa palavra-chave aqui, o porquê dessa avaliação. Por que avaliou como excelente? Por que avaliou como bom? Por que avaliou como regular? Né? Muitas vezes você fala assim, a Helena avalia e fala assim, pô, achei excelente, achei super criativo esse negócio aqui, mas eu achei que a primeira etapa foi muito rápida, podia ter sido 2 horas ao invés de 1 hora. Então, ou seja, esse é um porquê, né, da Helena, a história dela, é o que ela está contando para a gente da experiência dela, isso também importa, né? E a gente fala muito em governo que faltam dados para usar na tomada de decisão, né? Vocês já escutaram isso, né? Falta muito dado, falta tomar decisão baseada em dados, né? Eu discordo completamente, viu? Eu discordo muito de que faltam dados para usar, para tomar decisão. Dado a gente tem diversos, muitos, muitos e muitos dados, né? Já escutaram essa frase? Data is the new oil. Em português, dado é o novo petróleo. Alguém já ouviu? Já, né? Já, sim. Acho que alguns já escutaram, né? O José Alberto já ouviu ali. Então, olha só, a gente é uma frase que mostra o quanto o dado é importante, né? Porém, gente, na verdade não é mais isso, tá? Essa frase é dos anos 80. Dado não é mais o novo petróleo. Dado é o quê? É o novo urânio. Por quê? Porque precisa ser enriquecido, senão ele não vale nada, né? O dado, por isso que eu falo, não existem diversos dados, tem muito dado, tem muita informação, né? E não é só a informação que a gente precisa, né? A gente precisa de conhecimento, de insights. Então, os dados sozinhos eles não valem nada, eles precisam ser enriquecidos e não é só transformar em informação, porque informação também é informação demais. Eu falo para o time do Labora assim, gente, obrigado pela informação que você não me deu, porque eu não aguento mais informação, uma churrada de informação. O que eu quero, na verdade, é conhecimento, né? Essa informação trabalhada, conectada, né? Por quê? Porque quando eu conecto essa informação, aí assim eu tenho insights para transformar esse conhecimento em ação, né? O insight, gente, inclusive tem um videozinho, eu não vou mostrar para vocês, tá? É esse videozinho aqui, ó. Ué, não apareceu, mas é nesse link aqui. Depois vocês assistem.
é explicando o que é insight, tá? Qual que é a diferença de ideia para insight e por que saber o que é insight importa para a gente como servidores públicos. Aí eu mostro uns cases e tal, depois vocês assistem, tá na nossa playlist, tá? O insight, então, gente, é quando você usa os dados que são importantes, dados históricos, a fotografia do problema, né, como diz o Matos, mas você une essa fotografia do problema com a história e o comportamento das pessoas, né? É quando você você gera empatia para esses dados aqui. Isso são insights, tá? De uma forma muito resumida, que depois vocês assistem o videozinho para entender melhor. E aí, galera, no nosso case que eu estava mostrando para vocês, esse aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês, a gente não ficou só nesse dado numérico, né? 95% de avaliações positivas. O que a gente fez? Criamos um mapa de insights, né? Acabei de falar para vocês o que é insights por causa disso aqui, para mostrar isso aqui. São a partir do feedback dos usuários dos nossos serviços, vocês, servidores, a gente dividiu aqui nosso mapa de insights em áreas temáticas. Então, por exemplo, um dos insights que a gente teve foi, ao remover a formalidade e a hierarquia nos nossos serviços do Laboragov, as pessoas conseguem focar no que realmente importa. A partir de por que a gente teve esse insight? Por conta desses feedbacks aqui de vocês, por exemplo, né? Oficina interativa e descontraída, com objetividade, né? Ninguém quer gastar tempo com coisa que não importa. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Gente, para que tudo palestra, oficina tem que ter mesa de abertura? Sério mesmo, galera. Chama o chefe, normalmente, e fala assim, faz a mesa de abertura. Aí a pessoa faz aquele discurso que não está conectado com, por exemplo, a palestra ou a oficina, porque a pessoa foi simplesmente ali fazer uma formalidade. Vamos remover essas formalidades, ainda mais em tela. A gente já gasta tanto tempo em tela. Vamos focar no que realmente importa de cara, ser objetivo, né? Menos formalidade, né? Menos caber dentro de uma forma e mais descontração com conteúdo, né? Porque descontraído não significa sem conteúdo, é o contrário, né? Quando a gente foca no que realmente importa, a gente pode ser mais descontraído também. Já participei de outras oficinas, mas essa foi a primeira que eu achei o tempo empregado de forma eficiente, sem desperdício e apresentação desnecessária, né? Ninguém está afim de ficar perdendo tempo com coisa desnecessária, com conteúdo que não importa, né? Gerar conhecimento e ganhar informação das demais áreas de uma maneira dinâmica e descontraída. Então, esses são 3 feedbacks de vários e diversos outros que mostraram para a gente que a descontração e a objetividade é muito importante nos nossos serviços do Labora. É assim que a gente qualifica de forma iterativa, iteração é repetição, lembra? Com ciclos iterativos de aprendizagem os nossos serviços, né? Se a gente ficasse só nesse dado numérico de 95% de avaliação positiva, a gente cruzava os braços e tá de boa aqui, ó. Não precisa fazer nada, né? Beleza, o síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim. Gente, aí por último, eu quero mostrar para vocês alguns dos nossos resultados, né? Para tudo que a gente faz, a gente cria dados, gera informação para transformar em conhecimento, né? Então, a gente, no ano de 2020 para 2021, a gente ampliou de 66 para 183 oficinas, palestras e mentorias. A gente ampliou de 5 para 30 mil servidores diretamente impactados, de 104 para 256 freelas, mas agora já ultrapassou 300, né? De 10 para 39 vídeos, e eu convido vocês a assistirem esses vídeos na playlist do Laboragov, tem um monte de vídeo bacana lá. De 17 para 47 atividades em eventos que a gente realizou, de 96 para 98% de avaliações boas ou excelentes, e de 97 para 98% dos usuários que participariam novamente das ações que a gente realiza aqui. A gente ganhou alguns prêmios, né? O principal aqui, que foi o 25º concurso de inovação no setor público da ENAP, junto com os nossos colegas da SGD, o Conecta Gov, e o pessoal do Pix, lá do Banco Central. Então, aqui também a gente realizou algumas pesquisas, né? Essa aqui está em andamento ainda, com Oxford, sobre bem-estar e produtividade dos servidores. Como podemos aumentar o engajamento dos servidores na administração pública, que é uma parceria com a Genova, da ENAP, e o lançamento da Jornada do Clima Organizacional, que hoje
a gente tem a nossa estreia com essa prateleira, com essa oficina da prateleira de serviços, tá bom? Acharam o geninho? Já sei que vocês acharam o geninho, arrasaram. Escutar de vocês um pouquinho, antes da gente ir embora. Se o seu estado de espírito agora fosse uma música ou um filme dos anos 80 e 90, qual seria? Coloca aqui no chat para mim, vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Alexandra, quer falar? Pode ir. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Na verdade, eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo ver o chat de forma nenhuma, mas assim, só para saber se a gente vai receber o material por e-mail, alguma coisa desse tipo. Antes eu estava vendo, eu caí, fui para outra sala da transformação digital, caí lá também, voltei para vocês e agora eu não consigo o chat de forma nenhuma. Alexandra, o Teams dá uns tretinhos mesmo, dá uns probleminhas. Mas tudo bem, só quero elogiar, agradecer a oportunidade, vocês realmente são muito especiais, valeu muito essa manhã com vocês, viu? A gente que agradece demais. E fica tranquila que a gente manda por e-mail tanto o certificado quanto o link da apresentação. Então, quem não pegou pelo chat, vai pegar pelo e-mail de boas, tá? Fiquem tranquilos aí. Obrigada. Nada. Obrigada. O Júnior colocou aqui De Volta para o Futuro, o Hugo também, As Frenéticas. Deixa eu ver, De Volta para o Futuro. Tem uma galera do De Volta para o Futuro aqui, ó. Rap do Pharrell Williams, que é uma música, né? Muito legal. Alien, o oitavo passageiro. Alien, o oitavo passageiro. Amanhã, do Guilherme Arantes. Gente, eu adoro Guilherme Arantes, adoro. Muito bom, gente. Karate Kid, muito legal. Que bom, gente. Ó, Recomeçar do Frejá. Ai, que bom, Tati. Rap Nova, parabéns. Beleza, gente. Muito amor para recomeçar. Boa. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi fera. Passou bem rapidinho. Eu vou falar para vocês aqui, confessar para vocês o seguinte. Eu tô com dengue. Tô ruim. Não pareceu, mas eu tô ruim. Porque durante essa manhã, parece que ela saiu de mim, assim, sabe? Então, muito obrigada. Acho que o jeito é dar oficina até a dengue passar, porque foi, eu acho que é o único momento que fiquei boa durante a semana. Muito, muito obrigada. Eu espero vocês nas próximas oficinas da prateleira. Continuem com a gente, tá bom? E nos dê feedback, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo.